Quero trazer aqui em João, capítulo 10, e o versículo 11 e o 12, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E logo o lobo arrebata e dispersa. Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, é o verdadeiro pastor e que ele dá vida pelas ovelhas. O que Jesus estava dizendo com isso? Que ele dá vida pelas ovelhas. E Jesus falou ali em duas frases que se tornam em uma, ou seja, ele dá vida pelas ovelhas, como um bom pastor ali na cruz do Calvário, deu a vida por todas as ovelhas, que somos nós. E também Jesus dá vida pela ovelha, como verdadeiro pastor, em sentindo a dor da ovelha, quando a ovelha está passando necessidade, quando a ovelha não tem um pasto para se alimentar, quando a ovelha não tem uma boa necessidade financeira, quando a ovelha não tem um bom emprego. Jesus, ele dá a sua vida pelas ovelhas, ele sente a dor das ovelhas, Esse sim é o verdadeiro pastor, mas infelizmente vem aqueles que se dizem ser pastores, que não são aqueles que são mercenários, ou seja, para quem não entende, mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, ou seja, é aquele que dá sua vida por dinheiro, mas não pelas ovelhas. Muitos líderes por aí das Assembleias de Deus e em outros ministérios que fazem salários de 150 a 200 mil reais por mês. Isso não é salário, isso é roubo. Ou seja, esses aí são os falsos pastores e falsos mestres. O apóstolo São Paulo, ele falou o seguinte, ele disse que o verdadeiro pastor, ele come a palha e dá o trigo para a ovelha. Ou seja, o trigo, quando ele é ali colhido na lavoura, ele vem com a palha e é tirado o trigo de dentro da palha, para nós melhor entendermos, E o apóstolo Paulo disse que o verdadeiro pastor come a palha e dá o trigo para as ovelhas. Ou seja, ele é um grande pastor, um verdadeiro pastor, se responsabiliza pelas ovelhas. Mas infelizmente a maioria desses pastores só querem saber de dinheiro. Não querem saber como é que estão as ovelhas, se elas estão sofrendo, financeiramente, tá certo? Se elas estão lutando para sobreviver o dia a dia, para arrumar o dinheirinho para comprar o pasto, para se alimentar. Então esses aí são mercenários. Quando o lobo vem, arrebata as ovelhas. Ou seja, o diabo vem quando arrebata as ovelhas, quando elas estão fraquinhas, certo? E acaba ali os pastores nem ligando para elas, Não vão atrás delas para saber como é que elas estão. Então esses aí são os falsos pastores, São os mercenários que trabalham por amor ao dinheiro. Mas Jesus sim, Jesus, ele é o verdadeiro pastor. Mesmo quando o lobo vem, Jesus vai lá, está sempre cuidando delas. Quando elas caem, Jesus visita, certo? Jesus acolhe mais uma vez, certo? E a responsabilidade, que Jesus tem pelas ovelhas é com amor. Esse tem que ser o verdadeiro pastor. Se você é pastor, ou se você vai ser pastor, certo? Então, pratique essas boas obras, pratique o amor, porque muitos desses líderes não são pastores, mas sim mercenários, tá certo? Eles não querem saber, eles não pregam em cima dos púlpitos das igrejas, mostrando que os órfãos, as viúvas, têm o direito de ser mantido pelo o dinheiro da casa do Senhor. Eles não pregam isso. Por que eles não pregam? Porque eles querem só para eles comem tudo. Ou seja, eles comem o trigo e dá palha para as ovelhas. Mas Jesus sim, ele é o verdadeiro pastor. Então, se você crê que Jesus é o verdadeiro pastor, você clica aqui em nome de Jesus e comentem e diga: eu creio que Jesus é o verdadeiro pastor. E ele dá a vida pelas ovelhas. Amém. Valeu, abraço. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Valeu.